Bom dia, Mário. Bom dia, Renata. Bom dia, ouvintes da Rádio Cidade. Estamos retornando às aulas, né? Mais ou menos meio período aí do ano letivo, ele já se passou. E agora se faz necessário pensar, afinal de contas, quais são as estratégias que nós vamos fazer para a melhora do ensino-aprendizagem. É muito importante nós sabermos que, embora previsto na legislação educacional brasileira, a grande maioria das escolas, elas não contam com a presença de reforço escolar, nem tampouco com programas mais específicos que visem a fazer com que os prejuízos ocasionados pela pandemia, por esse período sem aula, eles sejam sanados. É muito importante que a gente saiba que a ausência também de uma equipe multidisciplinar, principalmente relacionados à área de psicopedagogia ou de psicologia, também causa, um certo desconforto em relação ao ensino de qualidade que nós poderíamos ofertar para os nossos alunos. Nesse panorama, nesse contexto, creio eu que seja muito importante que a gente comece então a avaliar como é que está o andamento do ano letivo dos nossos alunos e como é que os nossos alunos vão fazer para poder atingir aqueles objetivos que foram traçados para cada uma das disciplinas. Esse apanhado se dá através exatamente daquilo que se pretende, ter como nível de aprendizado para cada disciplina e as questões individuais que impedem esse desenvolvimento que são relacionados a cada um dos nossos alunos. É muito importante que nós saibamos que alguns fatores que são externos ao contexto do ensino-aprendizagem, eles vão fazer com que esse aprendizado eles tenham algum tipo de prejuízo. Que fatores são esses? Fatores que são relacionados, por exemplo, a um estresse muito grande familiar. Fatores que são desencadeados, por exemplo, por uma família em desajuste, por uma situação de desemprego, por uma situação de adoecimento. Então, isso termina impactando no processo de desenvolvimento do ensino-aprendizagem dos alunos. Outro fator que, na nossa época, merece um tanto quanto de destaque é o fator relacionado à insegurança alimentar. É muito triste nós estarmos dizendo isso, mas hoje isso é um fato bem real, em que nós estamos vivendo uma época, em que nem todos os nossos alunos, principalmente aqueles alunos de rede pública, eles têm condição de consumir aquilo que se faz necessário para o seu bom desenvolvimento físico, mental, emocional, cognitivo, ou seja, o desenvolvimento da saúde integral enquanto um todo. Relacionado a isso, muitas escolas, inclusive, mesmo agora, durante um período de recesso, elas abriram as suas portas ou distribuíram kits alimentares para que as crianças que se encontram em uma situação de carência alimentar, elas não ficassem sem essa condição, desse acompanhamento nutricional tão necessário para esse desenvolvimento. Então, nós estamos vivendo um período extremamente desafiador. Período desafiador esse provocado ainda pelos processos relacionados à questão da pandemia, pela questão do adoecimento emocional ocasionado pela ausência dos nossos alunos do ambiente escolar. E nós estamos vivendo ainda as consequências de um processo de declínio do ensino-aprendizagem durante esse período, em que os pais nem sempre estavam preparados para dar o suporte necessário aos nossos alunos. É muito importante que nós saibamos que a recuperação daquilo que foi perdido é uma tarefa de múltiplas mãos. Então, a escola vai precisar muito do apoio dos pais. É muito importante que nesse retorno às aulas, os pais conversem com os professores, verifiquem como é que está o andamento do seu filho na escola e o que é que ele precisa a nível de apoio para que esse processo de desenvolvimento ocorra da melhor forma possível. Então, escola e família, escola e comunidade devem estar inteiramente integradas quando nós nos preocupamos em um processo de pleno desenvolvimento dos nossos alunos. Só assim nós podemos tentar minimizar. Seria o ideal superar, Mas vamos até ir para um estágio anterior, tentar minimizar os efeitos causados pela pandemia. Então, esse ano que nós adentramos a uma situação de normalidade, é muito importante que esse acompanhamento de perto seja efetivado. E é muito importante aí também que os gestores públicos estejam muito preocupados com esse bom andamento. Então, é muito importante que as escolas elas estejam com seu quadro de professores completos, é muito importante que a merenda seja uma merenda adequada e é muito importante esse processo de recepção do aluno na escola, agora nesse segundo semestre. Temos grandes batalhas pela frente,
né? E dentro dessas grandes batalhas que nós temos à nossa frente, nós vamos precisar do apoio de todos para fazer com que, de fato, a educação brasileira funcione. Então, baseado nisso, vamos desejar um bom final de semana aos ouvintes da Rádio Cidade e sempre conscientes de que a educação é um direito e na qualidade de direito deve ser buscado por todos.